Pessoal, agora são 19 horas 2 minutos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje são 15 de maio de 2020. Esse é o nosso quinto encontro do nosso circuito de lives promovidos pela 28ª subseção da OAB e realizados pelo escritório Saboia de Castro e Cimini, consultoria jurídica. Que bacana ter vocês. Nós já estamos aqui com as primeiras pessoas acessando o nosso perfil. E eu vou pedir para vocês para sempre estarem nos dando o feedback em relação ao áudio e em relação ao vídeo da live. Vou fazer algumas configurações aqui antes de continuarmos. Peço um pouquinho de paciência para todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens que eu já estou recebendo. Olha, na nossa live anterior, com o professor doutor em História, o Márcio Atim, ela repercutiu muito bem. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, para vocês que nos assistiram pela transmissão ao vivo, para vocês que nos assistiram posteriormente nas nossas postagens no YouTube. Já quero agradecer aqui ao Delmo Cimini, que está conosco, a Gal Aguiar. Obrigado, Gal. Tá todo mundo aqui dizendo que está tudo bem com o áudio, com o vídeo, com a Sinara Irli. Um abraço, Sinara. Muito obrigado. Gente, mande as mensagens, diga de onde vocês estão falando. Mande pra gente também seu comentário, sua sugestão de questionamento, pra gente poder conversar com os nossos convidados. Olha, a Denise Scapelato, ela tá sempre com a gente. Obrigado, Denise. Um beijo. A Thalita Montinho, muito boa noite. O Ivan Pereira é meu sócio, meu amigo, tá aqui. A Célia Dias está nos ouvindo de Pavão, muito obrigado. Elaine é minha mãe. Obrigado, mãe, pela audiência. Um beijo para você. Tá dizendo aqui que o áudio e o vídeo estão muito bons. Pessoal, hoje a nossa live, ela vai tratar sobre a saúde mental em tempos de isolamento, distanciamento social, por conta dessa questão do coronavírus que nós estamos vivendo. Nesse sentido, eu gostaria de convidá-los também a conhecer. Deve ser a Oi que está me ligando aqui, ó. Quer ver? Olha lá, é 11. É lógico que é a Oi. Eu vou ligar e desligar. Eles vão ligar de novo. Nesse sentido, gente, eu gostaria de convidá-los também a conhecer uma página muito bacana, que é a página da acupuntura Aline Dias Castro no Instagram. Eu vou colocar aí na tela para vocês o endereço da acupuntura Aline Dias Castro no Instagram e vou colocar um telefone também. Nesse Instagram, vocês vão encontrar uma enquete que é da seguinte forma: nesta pandemia, qual impacto emocional mais pode ter lhe afetado? Ao final da enquete, a terapeuta da medicina tradicional chinesa, Aline Dias, ela vai fazer uma postagem e vai fazer vídeos especiais sobre o tema escolhido por vocês. E se você também quiser descobrir como é que a medicina tradicional chinesa pode te ajudar neste e em qualquer outro tempo, né, verdade? Contate diretamente a terapeuta. Envie um WhatsApp para ela agora, nesse número que está na tela, 988 14 46 11, com essa hashtag aí, ó, faça acupuntura. Conheça as técnicas da medicina tradicional chinesa e conheça também umas condições especiais que ela está reservando para vocês que enviarem essa hashtag até amanhã, às 20 horas. Vamos chamar os nossos a nossa primeira convidada? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial, que é uma live em 3 telas, né? Nossa primeira convidada é uma psicóloga clínica e é professora universitária. É mestra e especialista em saúde mental, psicanálise e psicologia hospitalar. Vamos abrir a tela aqui e receber a doutora Isabel Correia. Vamos lá? Boa noite. Boa noite a todos. Como é que vai, doutora? Tudo bem?
Tudo bem, boa noite a todos aí que estão ligados, né, nos ouvindo. Que bacana. Eu chamo a todos também para mandar os comentários dizendo se o áudio da doutora Isabel também tá bom, o áudio e o vídeo da doutora Isabel, tá bom? Pode tirar esse doutora, viu, Gustavo? Se você quiser, fica melhor. Eu tiro. Olha, o nosso segundo convidado da noite, ele também é um psicólogo, é professor universitário, é um supervisor clínico, especialista em psicologia clínica e hospitalar. Conosco, não vou falar doutor mais, o Renato Faria. E vamos abrir a tela para o Renato Faria também? Ô Renato, boa noite, você nos ouve? Boa noite, pessoal. Na escuta, vamos tirar um tempinho aí para falar de saúde mental. Que bacana. Gente, a doutora Isabel e o Renato fazem parte da clínica Acolher, que é situada aqui em Teoflotone. O interessante da clínica Acolher é que não há apenas a promoção de atendimentos em psicologia, mas também realizam-se estudos aprofundados na área. E esse é um diferencial importante que nós vamos conhecer hoje também. Se você quiser conhecer a clínica Acolher, ela está na rua Dr. Manuel Esteves, 323, no segundo andar, salas 206 e 208, aqui em Teoflotone. Boa noite, Renato. Boa noite, Isabel. Tudo bem, mais uma vez? Boa noite. Olha, sabe que é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. O nome de vocês foi muito pedido pelas pessoas que nos assistiram nas lives anteriores e para nós foi uma satisfação muito grande vocês terem aceitado o nosso convite, tá bom? Agradecemos, né, Renato? Privilégio. Isso mesmo. Olha, né? Inclusive, nós também, Gustavo. Pois não. Não, eu ia agradecer também, né, assim, a OAB, em nome da doutora Beatriz Neves, né? Que sei que é um espaço ofertado pela OAB, que é comandado aí pelo escritório Sabó e Simile, né, Gustavo, que é o seu escritório. Então a gente ficou muito feliz de receber o convite. Acho que a gente tem falado muito sobre Covid, sobre coronavírus, sobre isolamento, e é preciso discutir também como é que isso impacta na perspectiva da saúde mental. Verdade. Exatamente. Eu queria iniciar o nosso bate-papo e eu vou fazer primeiramente essa pergunta para a Isabel, agradecendo mais uma vez a presença, logicamente, e perguntar como é que andam os trabalhos da clínica Acolher, tanto anterior a essa situação que nós estamos vivendo, quanto atualmente. Eu começo com a Isabel, mas quero ouvir também do Renato. Como é que estão os trabalhos aí da clínica Acolher? Gustavo, na realidade, assim, nós somos 3, né? Tá faltando o Bebeto, que não pôde estar aqui com a gente. E a gente faz um trabalho de atendimento clínico a crianças, adolescentes, adultos e idosos. E nós temos também lá na Acolher um trabalho na área educacional, né? Que são cursos, oficinas voltadas para profissionais da saúde em geral, psicólogos e psicólogas e estudantes de psicologia. Então, a Acolher, ela tem esses dois aspectos aí do trabalho. O trabalho clínico e o trabalho nesse aspecto educacional. De pesquisa, né? Na área, isso é interessante. A gente sempre... O fato de sermos 3 psicólogos e professores, né? Todos 3 são professores no curso de psicologia, nos trouxe a oportunidade também, né, e o desejo de investir nessa questão de uma espécie de formação continuada. Então, a gente cria espaços lá, tanto para o debate em temas da psicologia, em temas da saúde no modo geral, minicursos, né, um seminário. A proposta lá é que a gente possa ter também um espaço de debate e de construção de conhecimento. Bacana. Pessoal, eu dou muita atenção. Pois não? E, Gustavo, assim, você perguntou como é que está a situação agora, né? A gente seguindo as orientações dos órgãos competentes e também do nosso conselho, desde o início da pandemia, a gente tem priorizado os atendimentos através das TICs, né, das tecnologias de informação, os atendimentos online.
E como se trata de um serviço essencial, quando a gente entende que é uma situação talvez maior de crise, em que o paciente precise desse atendimento presencial, a gente tem feito isso, mas com todos os cuidados necessários para tal. Entendo. Eu dou uma atenção muito grande aqui para a nossa audiência, então eu quero cumprimentar aqui o Rob Hudson Chácara, está conosco, o Felipe Alisson Teixeira. Boa noite, Felipe, muito obrigado. Eliane Barreiros está conosco, um grande abraço, obrigado. Jorge Carvalho está conosco, um abraço, Jorge, está sempre com a gente. Ludmila Souza também está sempre com a gente, muito obrigado. Petrônio está falando aqui da minha vestimenta de gala. Obrigado, Petrônio, um abraço para você. Patrícia Fernandes está conosco. Para mineiro de verdade que gosta de uma cachaçinha, a Pochixá está conosco, viu? Cachaça Pochixá é a melhor que eu já tomei. A Isnaia Miranda está conosco, um abraço, Isnaia. Larissa Lancamer, o Beto de Castro, a Thalita Moutinho, quem mais aqui? Fernanda da Silva Freitas está conosco. Olha, doutora Cristiane, nossa primeira convidada das lives. Obrigado, doutora. Um abraço, carinho sempre. Olha quem grande tá aqui. Amiga nossa. Um beijo. Cris é grande amiga nossa também. Que bacana. Olha quem está aqui. O professor Márcio Atins está conosco. A Luanda Lacerda está conosco. Obrigado, Luanda. A Gal Aguiar, já falei. O André Livramento é um super colega de vocês. Um psicólogo, pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, professor universitário também lá no Espírito Santo, e é meu primo de coração. Está conosco. André, um abração, papai do ano. O Eduardo Souza está conosco, a Patrícia Correia está conosco, Micheline é minha prima, ela lá de Eunápolis, está conosco. Ana Luísa Pinheiro, Jean Fernandes. Gente, muito obrigado. Depois eu vou falar mais. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta, algum questionamento que chegou aqui pela live. Vou colocar aqui um comentário do Jean para a gente. Olha, eu queria começar especificamente no nosso tema, mas num tema mais genérico com o Dr. Renato, falando a respeito desse conceito de felicidade. É um conceito genérico, né, Renato? Agora, falando de felicidade, seria possível nós sermos felizes em momentos como o que nós estamos passando atualmente, de distanciamento, de isolamento? Depois nós vamos falar desses conceitos. Sim. Mas é possível ser feliz neste momento em que parece que é a infelicidade que impera, né? Resumindo de uma maneira geral, felicidade, ela pode casar com quarentena por conta da pandemia? Gustavo, eu quero começar de novo, né? Primeiro agradecendo a oportunidade de falar para tanta gente legal, né? Você falou o nome de várias pessoas que eu reconheci, né? Quando você anunciou. Esse tema da felicidade é um tema que me fez trazer uma série de reflexões pensando nesse momento de isolamento. Porque uma coisa que as pessoas parece que se confundem um pouco é associar felicidade à saúde mental. Saúde mental, ter saúde mental, não quer dizer estar feliz o tempo todo. Então, algumas pessoas pensam assim, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo ansioso, eu estou mais angustiado nesse momento, eu estou tendo alguns comportamentos ou sintomas de estresse, então eu estou com a minha saúde mental abalada. Isso é uma meia-verdade apenas. Porque, na verdade, sentir essas coisas, o que a gente precisa pensar é a proporcionalidade desses sentimentos. Nesse momento, é proporcional que eu me sinta um pouco mais ansioso, um pouco mais aflito, que eu tenha medo. E isso não caracteriza, né, infelicidade. Nesse momento, a busca, isso acho que já era uma meta de vida, né, anterior à pandemia. A gente vivia, pelo menos, né, uma espécie de ditadura da felicidade. Como a gente tivesse que ser feliz o tempo todo. E nesse momento, a gente precisa compreender um pouco o que a gente está vivendo. A meta, Gustavo, não é ser feliz. Essa é uma compreensão que eu faço. Sentir agora a ansiedade, medo, angústia, estresse, num determinado ponto, é sinal de saúde mental, porque ela é proporcional, é esperado que eu tenha. O que não se pode, Gustavo, é deixar que esses sentimentos me paralisem.
Então, e é claro, ao longo da nossa conversa, né, a gente vai tentar pensar em estratégias para que a gente possa conseguir que esses sentimentos não fiquem grandes demais, não se tornem patológicos, não nos paralise, não é? Mas sentir algo disso é extremamente natural e é importante que eu sinta. Não é assim, eu não sei se eu, sem querer me delongar muito nessa primeira pergunta, mas eu penso que a gente vive como característica na contemporaneidade é a questão de tentar não aceitar, sentir isso que as pessoas talvez nomeiem como infelicidade. Eu não posso sentir dor, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir ansiedade. E, na verdade, elas são essenciais. O medo é um sentimento, uma emoção protetivo. Ele é muito importante que eu tenha medo. Né? A dor... Diga, Bel. E esses sentimentos, eles são complementares, né, vamos dizer assim, a uma boa condição de saúde. Porque se a gente pensa na condição de saúde como só a ausência de doença ou como um bem-estar biopsicossocial, a gente está falando de um conceito ultrapassado, que não nos atende. Né? A ideia de saúde hoje, ela está ligada aos condicionantes, aos determinantes sociais, aos múltiplos aspectos, aos aspectos sociais, ao lazer, à felicidade, à tristeza, né? A educação, o transporte, quer dizer, são muitas coisas que envolvem a ideia de estar saudável e muitas vezes esse estar saudável também é linkado com a perspectiva de felicidade, né? Como estar feliz fosse algo, vamos dizer, um construto para sempre, né? E não, muito pelo contrário. Eu acho que a condição de saúde mental, ela perpassa uma perspectiva de dar conta de lidar com esses furos, né? O furo da tristeza, do medo, da ansiedade e demais outros sentimentos. Só mais uma questão complementar é que a gente tem muito o costume de buscar falar em estratégia para se evitar esse sentimento. A gente não deve evitar, a gente tem que entrar em contato com eles. Não é assim? Então é muito importante isso, né, que a Isabel está trazendo, de que não... Eu até me lembrei aqui como exemplo, né? É muito comum a gente, quando passa por um sentimento de perda, de tristeza muito grande, de tentar buscar um recurso de se medicar, né, de se anestesiar, como se não fosse permitido sentir aquilo. E num processo de elaboração, a gente fala em psicologia, né, de elaborar, de ressignificar aquilo que a gente sente, é muito importante que a gente entre em contato, que a gente sinta aquilo. É um passo importante na perspectiva da saúde mental. Pessoal, nossa audiência está crescendo bastante. Eu estou muito feliz com o resultado até agora. E eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês me virem muito agitado na tela, é porque além da plataforma, eu cuido das mensagens, tem uma papelada aqui comigo. Então, vez ou outra, eu tenho que buscar uma informação para tentar minimamente conversar com vocês, tá bom? Mas enquanto o Renato e a Isabel falavam dessa questão de conceitos, nos parece um conceito pronto de felicidade, principalmente nesse sistema político, econômico, filosófico que a gente vive hoje em dia, né? Eu tenho uma impressão que ideologias, religiões, o sistema como um todo, eles acabam sequestrando o conceito de felicidade e nos entregando uma receita, né? Essa felicidade pronta. Nós falamos um pouco de cinema aqui em off, e quem não conhece o American Way of Life, né? O modo de vida americano, que é um modo feliz, parece uma receita de felicidade para o mundo todo, né? Quando, na verdade, nós temos a felicidade do Guimarães Rosa, são gotinhas de momentos, né? Que cada um constrói o seu, não é verdade? Exatamente. Muito bom. Doutora Isabel, agora, como é que seriam alguns aspectos, como é que a gente trataria esses aspectos psicossociais nesse divisor de águas que é a pandemia? Aspectos psicossociais de antes da pandemia e de depois ainda não, mas de durante a pandemia. Como é que a gente está tratando desses conceitos atualmente? Tá, eu vou responder você, só que eu queria, antes de fazer essa resposta, pedir o Renato para clarear, Renato, aquela perspectiva de isolamento, distanciamento, quarentena.
Eu acho que seria interessante falar isso antes de entrar nos aspectos psicossociais. Você me ajuda nisso aí? É algo que claro, é algo que eu acho importante de fazer como diferenciação, porque a gente trouxe no título, né, que foi apresentado, né, o título, o tema da live, ela fala da saúde mental em tempos de coronavírus e de isolamento social. Então eu propus, eu acho que era importante, né, para Isabel, fazer essa diferenciação do que é o isolamento, do que é a quarentena e do que é o distanciamento social. Porque são três questões distintas e que a gente fala o tempo inteiro. Então, só para trazer como informação mesmo, claro, que o isolamento é quando alguém que está contaminado, né, que testou positivo, e que aí ele precisa ficar em isolamento total de contato. Então, ele fica lá, enquanto ele estiver naquele período de recuperação, ele vai ficar em isolamento. Então, esse termo isolamento é para quem fica totalmente fora de contato, né, naquele período de recuperação. Quarentena é alguém que teve algum contato, alguma relação com essa pessoa que testou positivo, mas ela está lá sintomática. Então, ela não está doente, mas ela tem uma grande chance de estar, né, doente. O que a gente faz com essa pessoa? Coloca ela em quarentena. Ela vai ficar um período para saber se ela, de fato, ela fazer o teste, para saber se ela vai desenvolver ali sintomas da doença. Então, ela fica em quarentena. O que nós estamos vivenciando agora, né, é o que a maioria de nós está vivenciando, é a perspectiva do distanciamento social. Né? Assim, onde a gente precisa, de alguma forma, manter uma certa distância. A gente até precisa, de fato, seguir com a vida. A gente faz algumas atividades, mas tomando o máximo de cuidado, usando como... E, na verdade, esse distanciamento, ela é um método, uma tentativa de diminuir um pouco a velocidade de transmissão, que é o que a gente escuta o tempo inteiro. Né? Eu fico até constrangido de falar sobre essas questões com a doutora Cristiane Simini nos ouvindo, que é a grande mestre, né, para falar dessas coisas. Mas é o tal de escutar o tempo inteiro de achatamento da curva. Né? Se achatar a curva não é fazer com que as pessoas não se contaminem, ninguém vai pegar, nós vamos ficar... Né? A grande maioria das pessoas vai ter contato, inclusive. Mas é diminuir a velocidade dessa transmissão para que as pessoas não peguem todas ao mesmo tempo, o que levaria, né, a colapsar a rede de saúde. Então a gente faz distancia-se, protege, proteção, para que menos pessoas possam se contaminar gradativamente, até que a gente possa ter condições, né, de cuidar dessas pessoas, e quem sabe, né, em algum tempo, termos mais condições de resposta, seja com medicação, seja com a vacina. Né? Então eu queria conceituar isso, né, tinha pontuado mesmo a Isabel. Não, isso é interessante. Tava inclusive entre uma das questões que nós iríamos abordar. E aí, como eu havia falado anteriormente, nós temos essa concepção de saúde mental do ser humano anterior a esse período, né? Eu acho que tem toda uma filosofia em psicologia formada para o ser humano antes desse período que nós estamos vivendo, e tem agora esse período, né? Um mundo globalizado, absurdamente complexo, informações pipocando. Tem um conceito aqui que o Renato falou comigo, a hiperinformação, né? Nós temos um novo ser humano para tratar dele a partir de agora, né? Como é que você avaliaria isso, Isabel? Assim, Gustavo, eu acho que a primeira coisa que seria importante a gente fazer uma análise, assim, foi a forma que eu pensei, né? Assim, por que discutir saúde mental nesse processo? Eu acho que a gente precisa entender o que vinha acontecendo antes disso, né? Então eu vou chamar aí de um marco o Réveillon de 2019 para 2020, né? Dentro dessa sociedade pós-moderna, capitalista, individualista, a gente, como o próprio Renato falou, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, de lidar com tristeza, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo bom, tem que estar dando certo, tem que ter sucesso. Então, essa sociedade, né, assim, todas essas pessoas, nesse período, ou a maioria das pessoas, nesse período que antecedeu a virada do ano, nós fizemos planejamentos das nossas vidas, né? Eu quero trabalhar mais, eu quero trabalhar menos, eu quero ficar mais com os meus filhos, eu quero ganhar mais dinheiro.
eu quero emagrecer, eu quero ficar rico, enfim, muitas coisas foram planejadas. E eu acho muito importante a gente situar que essa crise, ela é uma crise sem precedente. Então, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. A gente não tem histórico, né? E isso é algo que, inclusive, nos incomoda, porque quando a gente busca um referencial, né? E aí, como é que eu vou fazer para lidar com isso? É extremamente difícil, né? Então, um ponto importante é que todos esses planos, essas metas que nós, de certa forma, traçamos para 2020, elas foram em março, né? E eu acho que é até importante dizer uma coisa, porque nós tivemos o carnaval, né? E aí é uma época, o Brasil só começa depois do carnaval, extrema euforia, né? E quando a gente volta desse carnaval, a gente se depara com essa pandemia. Então, todos os nossos planos, eles foram abruptamente interrompidos. É importante dizer que o manual que nós usávamos não funciona para os dias de hoje. Então, eu estou comentando isso com ênfase para justificar, inclusive o que o Renato disse, que é extremamente natural que nós tenhamos reações diante do que está acontecendo, porque mudou, né? E mudou, eu não posso dizer nesse momento, né? Se é para melhor ou se é para pior. A gente precisa perceber que são muitas coisas que estão envolvidas nesse possível planejamento que nós fizemos e que foi realmente interrompido. E para isso eu queria fazer uma comparação, assim, numa perspectiva temporal, né? Nessa sociedade pós-moderna, embora a gente diga que as pessoas vivam muito essa coisa do aqui e agora, é um aqui e agora o tempo todo numa perspectiva de futuro. Então, eu vou fazer isso quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver filhos. Eu vou melhorar de vida se isso acontecer. Então, é como se a gente tivesse uma dificuldade muito grande de nos situarmos no presente. Então, a gente já tinha uma sociedade ansiosa, porque essa sociedade ela estava numa perspectiva muito de futuro. E não de aqui e agora, né? Inclusive até com dificuldade de lidar com as questões do passado, né? Então, é importante também, inclusive, falar, Renato vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas os quadros ansiosos, eles têm muita relação com essa perspectiva temporal de futuro, né? O que vai acontecer comigo, o medo do amanhã, né? Então, todo esse cenário que nós tínhamos é um cenário já propício para, no momento da pandemia, essa crise, vamos dizer assim, emocional se instalar. Eu queria, se você me permitisse, Gustavo, falar uma questão. Tem um livro do Rubem Alves que chama O Retorno e o Terno, que ele fala o seguinte: a alegria mora no agora. Uhum. Então, assim, é claro que isso tem pano para manga, né? Eu não vou conseguir fechar essa discussão, mas se você me permitir, eu queria ler um pedacinho do trecho desse poema, né? Para situar essa... Por favor. Que diz o seguinte, né? Pouco antes de morrer, Roland Barthes, não sei se a pronúncia é essa. Roland Barthes, eu conheço. Desculpa, ótimo. A sua conferência inaugural como professor do colégio na França, ele sabia que estava ficando velho, mas saudava a velhice como o tempo de recomeço, o início de uma vida nova. E ao terminar sua fala, ele fez uma confissão pessoal e espantosa. Disse que havia chegado o momento de entregar-se ao esquecimento de tudo o que aprendera. Tempo de desaprender. As cobras, para continuarem a viver, têm de abandonar a casca velha. Também ele tinha de abandonar os saberes com que a tradição envolvera. Somente assim a vida poderia brotar de novo, fresca do seu corpo, como a água brota das profundezas onde estiver enterrada. E disse então que este era o sentido de ficar sábio. Nada de poder, um pouquinho de saber
e o máximo possível de sabor. Ele dizia que era isso que pretendia ser, daquele momento para frente, um mestre do prazer, aquele que se dedica a ensinar a seus jovens alunos o gosto bom das coisas. Quem toma uma decisão como esta está afirmando que o prazer é a única coisa que vale a pena. Vivemos para o prazer. O que é espantoso é que tal revelação lhe tenha sido feita quando ele já deixara para trás os anos da juventude. Talvez que a sabedoria seja coisa crepuscular. Há pessoas que só conseguem ver direito depois que a velhice chega. É preciso muito pouco. A alegria está muito próxima, mora no momento, mora no agora. Nós a perdemos porque pensamos que ela virá no futuro, depois de algum evento portentoso que mudará a nossa vida. E a gente fica esperando que ela haverá de chegar depois da formatura, depois do casamento, depois do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da morte do marido, da morte da mulher, da aposentadoria. Então, esse é o Rubem Alves, né? Então, acho que ele vem dizer isso pra gente, né? Essa questão da temporalidade, né? Então, essa situação da pandemia, ela trouxe pra gente um buraco. Um buraco no sentido de, muitas vezes, muitas pessoas ficam nessa tentativa de preencher, né? Assim, eu preciso preencher. Acho que o Renato vai até falar um pouquinho sobre isso, né, Renato? Essa coisa da compulsão de encontrar mecanismos para lidar com esse sofrimento, com essa crise. Rubem Alves, não por conta do coronavírus, mas nos deixou esse ano, né? É outro buraco que nós temos na nossa intelectualidade, na intelectualidade nacional. Fantástico o enxerto aí do texto trazido pela Isabel. E aí eu quero usar esse texto para homenagear nossos novos ouvintes e espectadores que estão conosco. Karina Santos, muito obrigado, Karina, mais uma vez conosco. Wellington Gonçalves Valente. Olha, se eu não chamar ninguém para uma live e ligar aqui o computador, o Wellington vem. É gente boníssima, muito obrigado, de verdade. A Karine Pereira está em Pavão nos assistindo. Obrigado, Karine. É esposa de um cliente, de um grande amigo meu. Muito obrigado. O Omar Ramos está em Belo Horizonte nos assistindo. Muito obrigado, Omar. O Carlos Alberto Miguel está conosco. O Nick é o Carlinhos da Chevrolet. Obrigado, Carlinhos. Um abraço. Maria dos Santos Dias está conosco. Muito obrigado. Ana Clara Santos. Tassiano Pereira. Tamo junto, Tassiano. Patrícia Porto de Pavão. Beijo, Patrícia. Obrigado. Fabiano Pacheco. Thaís Ribeiro. Muito obrigado aos dois. Meu marido. Quem é? Fabiano? Meu marido. A foto pequenininha aqui, ó. Fabiano. Obrigado aí, viu? Pelo tempo. Um abraço para você. Thaís Ribeiro, muito obrigado. Valdenberg Lopes, muito obrigado. Rosa Pacheco, Isnaldo Júnior, Mariana Botelho, obrigado, Mariana. Gisele Stephanie, já esteve conosco também, muito obrigado. A Elaine, que eu falei, obrigado. Samuel Rodrigues, foi até uma mensagem dele aqui. O Cleomar está conosco. A Fátima Ramos está conosco. Muito obrigado. Fátima Ramos, eu falei. Ana Clara Santos. Quem mais aqui? Tassiano Pereira. Pio de Castro, meu pai. Obrigado, pai. Um abraço. A Danuze Martins. O Jerônimo Marcelo Borges está conosco. Gente, a audiência está um espetáculo. Se eu ficar falando os nomes aqui, nós vamos até amanhã. A Ildete Silva está aqui com a gente. Beijão, tia. Najib está aqui conosco. Celinha Barbosa. Meu mestre, Reinaldo Neves, está conosco. Um abração, professor. Um abração. O André Luiz Silva também está conosco. Silvone Silvair está conosco também. Nossa, resposta espetacular dessa última questão. Eu fiquei muito feliz com a citação e com o enxerto do Rubem Fonseca. Muito obrigado, viu, Isabel? Pois não. Gustavo, eu queria também fazer um comentário aí, complementando essa resposta.
porque dentro desse buraco, desse vazio, né, que a gente se deparou pela falta de manual de instrução, porque os nossos manuais, como eu disse, não servem mais para essa situação de pandemia, né? E, assim, um fato interessante que eu até discuti com o Renato quando a gente estava montando essa proposta, né? É que a gente tem um lema na pandemia, que é o lema de ficar em casa. E ficar em casa não é algo familiar para todo mundo. Isso é muito importante a gente falar, né? Nem todas as pessoas estavam preparadas para viver esse ficar em casa. Muitas vezes a casa, que é representada como um lugar de proteção, de aconchego, de alento, de afeto, muitas vezes essa casa é um lugar de desproteção. Não que ela seja exatamente, mas porque muitas vezes as pessoas estavam com outros esquemas, né? Buscando outras coisas. Trabalho, festividades, encontros, viagens. E aí a casa fica sendo esse lugar paradoxo, né? Eu assisti uns dias atrás uma palestra de um psicólogo, não estou me lembrando qual foi, porque eu venho assistindo muitas coisas, e uma delas, né, ele diz assim, que a gente está vivendo hoje como se nossas casas estivessem cheias de espelho, né? Esse movimento da quarentena tem nos obrigado a olhar para nós mesmos, né? Essa parada é uma parada para a gente olhar para a gente mesmo, né? Para ver como a gente vinha levando a vida, como as coisas estavam se encaminhando, né? Então é um momento de muita reflexão e, consequentemente, promotor de crise. Isabel, eu estava pensando aqui agora, enquanto você estava respondendo, né, enquanto está falando disso. Então, estou falando, pensando agora, mas então fica a sensação de que não é a pandemia ou o isolamento que trouxe esse adoecimento para nós, né, em grande parte na perspectiva da saúde mental. Né? Nós já somos adoecidos. Né? Assim, mas eu queria até aproveitar, perdão aqui pelo corte, porque eu iria te perguntar sobre essas possíveis reações que nós, seres humanos, estamos submetidos, né? Para casos como esse de pandemia, de isolamento, de distanciamento, de quarentena. Mas eu queria dar um reforço na pergunta, num sentido. A gente também se preocupa com profissionais como vocês, né? Psicólogos, médicos, enfermeiros. Com a doutora Cristiane eu falei, até mesmo o pessoal do administrativo dos hospitais. Vocês estão na linha de frente. Eu acho que essas reações de ansiedade, de depressão, de desespero, de medo, de dor, de angústia, seja lá o que for, todos nós, humanidade, estamos vulnerabilizados. Então, perguntando a respeito dessas reações que nós podemos ter diante dessa situação, eu queria que o Dr. Renato encaixasse, inclusive, em relação aos profissionais de saúde. Se puder. Parece que caiu. Opa, voltou. Voltei? Voltou. Até onde você escutou? Ou escutou tudo? Não, eu escutei você dizendo até os profissionais. Você falou que queria reforçar a pergunta. Isso, eu quero reforçar a pergunta, né? Falar sobre essas possíveis reações adversas que nós, seres humanos, podemos ter em relação a esse período que nós estamos passando, ansiedade, depressão, medo, angústia e tudo mais. E reforçar a pergunta em cima de vocês, profissionais que estão na linha de frente lidando com essa situação, né? Então, vamos por partes. Olha só, primeiro, eu estava só complementando isso que Isabel trouxe, é que algumas reações, alguns comportamentos que a gente apresenta agora, a gente precisa entender que a gente já traz desde antes do momento da pandemia. A pandemia apenas nos convocou, escancarou algumas das nossas mazelas, e elas ficaram ainda mais claras, né, nesse momento. Pô, ficar em casa, por exemplo, então já era um problema estar em casa, uma relação que não está bacana,
mas aí eu sou convocado a vivenciar isso traz problemas. Mas acho que é um outro ponto de debate. A questão dos comportamentos a partir desse momento, né, assim, do isolamento, do distanciamento. Existem alguns estudos, né, a literatura fala, as experiências clínicas, né, mostram que qualquer distanciamento que seja superior a 10, 15 dias, ele já começa a trazer algumas questões de estresse para a pessoa. Então, alguns sinais, alguns sintomas, alguns comportamentos, né, uma ação um pouco mais agressiva, uma ansiedade um pouco mais aumentada, essas coisas são esperadas que elas aconteçam. Tanto do ponto de vista fisiológico, porque o cérebro ele começa a fazer uma compreensão de que tem algo diferente acontecendo, é quase uma compreensão de guerra, ele libera cortisol, né, que é um hormônio aí do estresse, então a gente começa a trazer já manifestações de nervosismo, de inquietação, de ansiedade. E na perspectiva subjetiva, né, emocional, psíquica, a gente também já começa a apresentar alguns sintomas de estresse nesse quadro. Nesse momento, né, nessas vivências, diante dessas situações. Eu costumo até dizer, quando vou falar de estresse, eu uso até uma analogia, uma metáfora, talvez, né, da panela de pressão, e eu falo também que estresse, Gustavo, ela não está ligado só à quantidade de estímulo que eu recebo. Porque uma pessoa pode pensar assim, peraí, esse psicólogo está falando em estresse. Logo agora que eu estou, às vezes, dentro de casa, não estou tendo que sair, pegar trânsito, ir trabalhar, a questão não é a quantidade de estímulo que eu recebo, mas a qualidade desses estímulos. Então, mesmo aquela pessoa que está dentro de casa, ela está sobre a qualidade de estímulos que são muito estressantes, não é? Então, essa é uma condição esperada. Eu falei logo no começo, então, sentir um pouco desses sentimentos, dessas emoções, elas são esperadas. Mas elas podem começar a passar do tom, porque essa é uma condição que nos eleva demais esse quadro do estresse. Na metáfora da panela de pressão, eu digo assim, uma situação de pressão, de estresse, é uma panela de pressão lá no fogo. Eu tenho duas formas de tentar intervir para que essa panela não exploda. Ou eu diminuo a chama, que seria diminuir o fator estressor, né? O fator de estresse tem que diminuir. Nesse momento, eu não consigo diminuir muito dos fatores de estresse. Posso pensar em alguns, mas eu vou continuar tendo que ficar em distanciamento. Eu não vou conseguir voltar para a rua, eu não vou poder abraçar e beijar as pessoas que eu amo. Então, o fator de estresse eu não posso diminuir muito. O que eu posso fazer, então, para essa panela não explodir se eu não consigo diminuir a chama? Eu tenho que fazer mais alguns furos nessa panela para dar vazão a essa pressão. Então, a gente precisa pensar em estratégias para que a gente dê vazão a isso e diminua um pouco, né, esse estresse. Então, essa manifestação de estresse é esperada, mas a gente tem que pensar em algumas formas de intervir. A gente vai falar disso um pouco para frente, né? Já que a ideia primeiro é apontar um pouco dessas mudanças esperadas para o comportamento. Uma outra condição que eu entendo que é muito esperada, né? Não estou chamando de normal, estou chamando de esperada, é a relação com o medo. Né? Assim, a Isabel falou muito bem do quanto essa pandemia é algo novo, é algo que a gente nunca vivenciou dessa forma. Né? A gente nunca vivenciou uma pandemia, claro que nós já tivemos outras cenas de epidemia, de pandemia, mas não com essas condições, com uma tecnologia que nos faz viver quase em tempo real tudo que está acontecendo. Né? E nós aqui no Brasil, nós nunca vivemos uma condição tão intensa. A gente tem outras culturas, outras sociedades que têm a experiência dos desastres naturais, um terremoto, um tsunami, uma pandemia, situações de guerra, né? Mas isso é uma coisa muito nova para a gente. Então a relação com o medo, o sentimento de medo é algo esperado e é algo que tem uma relação que passa muito próxima com a questão do estresse. Na sensação de medo, Gustavo, a gente tende a diminuir a nossa capacidade de racionalizar, de fazer leituras racionais das coisas. E aí a gente começa a fantasiar demais. Fantasiar situações muito catastróficas. Se eu penso que eu vou ter contato com o vírus, eu já imagino na pior versão do vírus, tendo falta de ar, tendo que ir para UTI, mesmo sabendo que essa é uma quantidade bem menor, bem pequena de pessoas que vão ficar nesse quadro. Tanto que isso inclusive, Renato, sim, Bel. Posso já te interromper? Pode, mesmo? por favor, me ajudar. Inclusive, a gente sabe, né, que tem aumentado o número de pacientes que vêm procurando, às vezes, a pronto atendimento, principalmente aqueles que não estão diretamente ligados ao atendimento do Covid,
com quadros aparentemente de falta de ar, e que na realidade está ligado a uma questão de ansiedade e medo e não necessariamente a um problema físico, né? Inclusive, sobre isso, eu também tenho tanta coisa que eu gostaria de falar, é até bom que vocês vão me puxando. Porque sobre isso, é algo, essa questão de somatizar, acaba sendo um problema, porque uma das coisas que uma crise de ansiedade faz é trazer pra gente uma hipervigilância do nosso corpo, das sensações. Eu fico o tempo inteiro prestando atenção no que eu estou sentindo. Isso já gera mais ansiedade, é um efeito bola de neve. Aí eu já começo até a hiperventilar, porque eu começo a querer respirar mais. Nossa, aí eu vou puxando mais fôlego, vou tentando respirar. A sensação, o sintoma é de falta de ar. Falta de ar me lembra o quê? Covid. Ai, meu Deus, será que eu tenho isso? Né? Então é claro que isso traz uma confusão, né? Mas só para não perder a questão do medo, é que uma manifestação comportamental, para exemplificar isso que eu disse, a gente começar a fantasiar a coisa catastrófica e a gente querer ter o controle de tudo, isso é uma característica humana, eu preciso ter o controle, e o adoecimento, a pandemia, nos tira essa pseudo-sensação de controle, eu perdi o controle de tudo, eu não consigo mais controlar, por isso a ansiedade eleva, aí eu começo a comprar máscara demais, álcool em gel, a gente tem que disputar para comprar, eu tenho comida, eu quero comprar o supermercado inteiro, porque eu tento resgatar um pouco do controle. Nós temos essa necessidade de achar, quando eu tento externamente criar um ambiente mais controlado, para que internamente eu me sinta mais organizado e controlado. Então, tá num lugar onde eu tenho tudo, eu tenho a sensação de que eu tenho controle. A questão do adoecimento ou de uma epidemia, ela me dá essa sensação de que eu perdi o controle, e isso faz com que os quadros, né, de transtornos mentais, os sintomas psíquicos, emocionais, eles fiquem, né, muito mais intensos. Então, Gustavo, por favor, pode ir. Não, pode falar, Renato, pode falar. Não, para mim é importante, assim, eu ia apontar uma última questão para devolver a fala a vocês, uma última questão que eu penso que é um comportamento comum em relação a esse momento, que tem algo a ver com algo que Bel trouxe para a gente também. Uma questão que acontece muito nesse momento, né, de epidemia, com essa coisa da restrição de contato, com o distanciamento, é a quebra das rotinas. Isso nos leva para dentro de casa. Quebrar a rotina, é por isso que a gente vai falar das alternativas, é preciso que eu estabeleça a rotina. Porque sem rotina, ficando dentro de casa, isso gera tédio. O tédio gera vazio, que aí é exatamente o que Bel falou, que trouxe Rubem Alves para exemplificar, né? Quando a gente entra em contato com esse vazio, com a falta de sentido, isso desencadeia muito os comportamentos de compulsão. E foi legal o Bel ter chamado a atenção para isso. A gente tem que estar muito atento com a ideia de não cair, né? De tentar tamponar esses vazios com compulsões, comer demais, beber demais, comprar demais, tem que ter cuidado com a internet, o dia inteiro na internet. Eu quero comprar algo que é mesmo para quebrar um pouco desse tédio, trazer algum prazer. O Rubem Alves, que vocês falaram, ele tem um livro que chama Variações do Prazer. E isso que a gente precisa, inclusive, investir nesse momento, de encontrar variações para o prazer, porque a gente perdeu uma série de prazeres na vida lá fora, e a gente precisa resgatar e completar com outros prazeres, principalmente para fugir dessa coisa compulsiva, de querer fazer coisas demais porque eu estou me sentindo entediado e vazio. Vocês vão me cortando aí que eu falo. Ô Gustavo, eu queria só sugerir, porque a gente estava ainda terminando uma pergunta, e aí você complementou aquela questão dos profissionais. Então eu vou sugerir, se for possível, que o Renato vai falar mais no final sobre essa questão de algumas sugestões em relação a essa questão da manutenção da saúde mental. Então, nesse momento, talvez ele possa abordar as especificidades das questões relacionadas aos profissionais. Pode ser assim? Pode, mas olha, não vamos perder as oportunidades, não, porque o nosso tempo está passando, tem muita questão que eu quero tratar com vocês, né? Não vamos deixando lá para frente, não. Não, tranquilo. E eu queria até fazer uma complementação também. Eu acho muito importante a gente pensar nessa perspectiva aí dos aspectos psicossociais, também nessa questão das redes sociais. Como, até por ser psicóloga, eu observo muito os comportamentos, né, das pessoas, e o meu também. E
eu fiquei imaginando, assim, os primeiros dias da quarentena, se você observasse as redes sociais, ela estava meio que vazia, né? Vazia de quê? O que postar? Eu não estou podendo ir em restaurante, eu não posso ir em bar, não posso postar viagem, eu não posso ostentar, né? Eu não posso ir no show. Então, o que eu vou fazer, né? Então, ficou aquela coisa meio que relacionada ao Covid, à pandemia, etc. E a gente tem visto um movimento, que eu acho que tem a ver com aquela ideia que eu te falei de presente, passado e futuro, que é um movimento agora de resgate, né, Renata? Talvez tenha a ver com essa questão que você falou de prazeres, né? E a gente sabe que um dos prazeres que nós temos, às vezes, são as lembranças, né? Os que TBT, é a questão do passado, os TBTs. Então, a gente tem visto nas redes sociais esse movimento, né? É tão insuportável lidar com o vazio do presente que eu preciso me segurar. Ô Isabel, você sabe como é que esse TBT manifesta lá em casa, comigo especificamente? Eu quero fazer tudo aquilo que eu já fiz antes, eu quero fazer de novo. Eu quero ir nos mesmos lugares. Eu falo com minha esposa, eu quero ir naquele lugar, eu não quero ir em um lugar novo, eu quero voltar naquele lugar. É muito interessante isso, é verdade, é bem verdade. Eu queria sair pela tangente com a Isabel e perguntar um pouquinho disso tudo e colocar as crianças nesse contexto. Como é que tem sido, como é que se trata de criança nesse contexto que não tem as mesmas defesas emocionais que nós temos, e nós já sofremos o que sofremos? Eu acho que primeiro é importante a gente entender que esse processo que nós estamos passando, da falta do manual de instrução, ele não é vivenciado só por nós adultos, né? Ele é vivenciado também pelas crianças. E um ponto importante, sabe, que eu vejo na questão da criança, é a gente chamar a criança para ser protagonista do redimensionamento dessa rotina. Muitas vezes a gente coloca a criança como coadjuvante. Então, assim, eu mudei o horário do almoço na minha casa, eu mudei o horário de assistir televisão, as aulas, que às vezes estão com tempo reduzido, só que eu não participei, as crianças, desse processo. É muito importante a gente ouvir as crianças, ouvir o que elas têm a dizer. Inclusive, não é só as crianças, né? Um dos aspectos aí que o Renato talvez vá comentar, mas eu já estou adiantando, dentro dessa preservação da saúde mental, é a existência do apoio social, né? Então, assim, quem são as pessoas que fazem vínculo com a gente? E isso faz toda a diferença, inclusive para a criança. Às vezes falar, mesmo, né, a chamada de vídeo com um amiguinho, ver um álbum de fotos, né, de algumas coisas que aconteceram, construir com a criança essa nova rotina. Eu queria até compartilhar com vocês duas situações que eu acho que vão exemplificar essa questão da criança. Primeiro, eu tenho um filho de 3 anos e meio. E ele estava um dia muito pirraça, não sei se era pirraça mesmo, mas ele estava querendo, na realidade, era dizer alguma coisa para mim. E eu perguntei para ele assim, Arthur, o que está acontecendo? Né? Eu resolvi escutá-lo, né? E quando eu fui fazer isso, ele disse para mim assim, para mim e para o pai dele, vocês não me levam mais no clube, não me levam no Arena, não me levam no Play Park. E assim, desabafou, 3 anos e meio, né? E agora, recentemente, a minha filha de 10 anos me pediu, falou, mãe, eu não estou aguentando mais, eu queria trancar a matrícula, né? Matrícula da escola, né? Assim, como estava difícil para ela. Então, quando a gente está dizendo dessa questão dos filhos, e quando eu chamo a atenção para esse protagonismo, é nesse sentido. Nós precisamos dar voz às nossas crianças, conversar com elas. E se a gente for fazer até uma comparação, nós tínhamos, Gustavo, anteriormente, um mundo virtual e um mundo real. O ponto X hoje é que o mundo real virou virtual. Não sei se você tem percebido a necessidade que às vezes a gente tem tido de fazer chamadas de vídeo, né? Para ver as pessoas.
Verdade. Então, isso é muito legal. E eu queria deixar, assim, para os pais um recado, né, em relação a essa questão, porque até como psicólogo infantil, e a gente tem visto muitos pais preocupados. O que meu filho está aprendendo na quarentena? Será que ele vai aprender matemática? Será que ele vai ficar bom em português? Será que ele vai perder o ano, né? E eu queria dar um recado para os pais, né? Para todos nós, vamos dizer assim. Aproveitem esse momento para permitir que os seus filhos aprendam com a escola, né? Óbvio, aquilo que eles derem conta de aprender. Porque nós, pais, nós temos muito mais para ensinar nossos filhos nesse período da quarentena. Verdade. Nós temos muito mais ensinamentos, além da matemática, do português, da geografia, das ciências. Nós temos a noção de empatia, a resiliência, o amor, o respeito, a solidariedade e, principalmente, o sentido da vida e o sentido da morte. Então, esse era o recado que eu gostaria de deixar para os pais. Vamos aquietar. É verdade. Eu tenho uma menina de 8 anos, tenho um rapazinho que vai fazer 2 aninhos de idade daqui 15 ou 20 dias, no máximo, e me vi nas situações que você colocou aqui agora, viu, Isabel? Não há dúvida, é isso mesmo. Mas eu queria tocar num assunto também com o Renato, porque nós falamos um pouquinho de ansiedade, tocamos, na verdade não foi um pouquinho, tocamos bastante nesse ponto, como uma das manifestações, uma das razões das reações mais latentes do ser humano nesse período que nós estamos passando. Mas eu escutei numa live do UOL que até a ansiedade, num certo ponto, poderia ser boa para o ser humano. Partindo dessa premissa, se for verdade, como é que a gente pode analisar a ansiedade e outros distúrbios e saber, Renato, qual é o momento da gente procurar ajuda? Quando a ansiedade pode deixar de ser boa? Então, isso é uma verdade, sim. Né? A ansiedade, o medo, todas essas emoções, elas têm uma função. Né? A ansiedade, quando você me faz o convite para falar sobre psicologia, saúde mental e coronavírus, isso vai me gerar uma certa ansiedade. Será que eu vou dar conta de cumprir com a expectativa do Gustavo? Eu vou estudar um pouco, eu vou assistir uma live, eu vou ler um texto, eu vou me preparar para falar sobre isso. Então, essa é uma ansiedade natural e benéfica. Inclusive, quando eu falei do estresse anteriormente, né, a gente até faz um gráfico que é de ansiedade e estresse. Se a gente não tem ansiedade nenhuma, né, o nível de performance, ele caminha para o zero. Eu não me... Né, um pouco de ansiedade me faz... Se movimenta, né? Exatamente. Exato. Então, essa ansiedade, ela pode ser positiva. Quando é que eu entendo que eu preciso de ajuda? Né? Estou calculando aqui. A gente tem alguns critérios em psicopatologia que traz para a gente como referencial, que é quando aquilo passa a ser um sofrimento ou trazer algum prejuízo para mim ou para terceiros, aí eu preciso pensar em ajuda. Se aquilo está trazendo para mim uma incapacidade laboral, né? Eu não estou dando conta de trabalhar, eu percebo que aquela ansiedade, ela me traz um sofrimento, uma angústia, uma incapacidade de me relacionar com as pessoas, uma incapacidade de produzir, né? Aí eu preciso pensar que eu ultrapassei a linha de uma ansiedade esperada para uma ansiedade patológica, entende? É a mesma coisa quando perguntam assim, Renato, como é que eu fico sabendo se tal questão ela é passível de terapia ou não? Se eu tenho que ir para o psicólogo, procurar um profissional ou não? Bom, aquilo te traz prejuízo, aquilo te faz sofrer. Inclusive, essa costuma ser a régua, doutor Gustavo, que é, se você diz, por exemplo, para mim assim, eu sou tímido. Ok, Gustavo, isso te traz problema? Não, eu me sinto muito bem, acho que é uma timidez que eu consigo me relacionar, eu saio de casa, eu apresento trabalho, mas eu me sinto um pouco tímido. Então isso é uma característica, isso não é um problema, entende? Agora, eu sou ansioso, mas te traz problema? Traz. Tem dia que eu não consigo sair, tem dia que eu estou muito nervoso, tem dia que parece que eu vou ter um problema orgânico, eu começo a fazer sintoma no corpo, aí eu tenho que pensar nisso como um problema e como uma busca de ajuda, né, entende? Isso serve também para os quadros, né, de transtorno de humor, né, os quadros depressivos, embora não tenha sido a pergunta especificamente, mas é algo muito comum, Gustavo, da gente confundir tristeza com depressão. Né? Tristeza é um sentimento
natural, um sentimento humano. A gente fica triste. Alguém fala para mim, nossa, eu perdi fulano, tem uma semana que eu tô triste. Que bom que você tá triste uma semana, você perdeu uma pessoa que você ama. Claro que você tem que ficar triste, fique triste, chore, sinta. Isso vai levar mais tempo do que você imagina para cicatrizar isso aqui, não é? O que eu não posso é viver triste. Ah, não, eu só tô triste, eu não consigo sentir alegria, eu não tenho prazer, sabe? Eu não consigo pensar em projetos para minha vida, eu não vislumbro, né? Nada, eu tenho apetite com nada, então isso passa a ser um problema. Né? Isso é claro, e é até importante que a gente fale isso. Esse momento de pandemia é o que nos trouxe, né, para a live, mas não é só disso, isso desde sempre. A gente precisa ter atenção. É algo até que eu pretendo dizer, você perguntou aí sobre o pessoal da saúde, a gente tem repetido muito, Gustavo, sobre grupos de risco. Olha, cuidado com o grupo de risco, gente, cuidado com o grupo de risco. Grupo de risco é diabético, hipertenso, acima de 60 anos. E a gente esquece de falar que na saúde mental, nós também temos grupos de risco. Então, pessoas que já têm transtornos mentais, ou que já têm uma predisposição para transtornos mentais, pessoas com quadros, às vezes, de ansiedade, né? A TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que já teve síndrome do pânico. Por todas essas características, contingências, diria meu amigo Bebeto, para saudá-lo, tudo isso leva que a possibilidade de ser gatilho, a gente ter, crises mais intensas, ou condições mais intensas desse quadro, né? Quadros depressivos. E aí a gente vai, é importante frisar, que a gente vai até falar de estratégias para lidar com isso. Mas a gente também tem que ter como carta na manga de que os profissionais, essa rede de saúde mental, ela está em atuação ainda. Os psicólogos estão atendendo, os psiquiatras estão atendendo, né? Os terapeutas alternativos estão atendendo, a doutora Aline está trabalhando com a acupuntura. Então nós temos que buscar os recursos quando a coisa escapa. Verdade. Isabel, nesse conjunto de fatores que a gente está falando até o momento, já citamos crianças, os nossos rebentos. O Renato tocou num assunto que eu iria tocar no futuro, que são essas pessoas que já tinham impactos emocionais latentes e que precisariam ser tratados e que estão passando por esse momento agora também estão mais vulneráveis. Mas eu queria perguntar assim, num contexto familiar, a famílias extremamente conflituosas e que foram obrigadas a se ver sob o mesmo teto. E como é que a gente trata desse espaço? Olha, eu queria fazer um comentário e queria que vocês me entendessem, os ouvintes, né? Porque a gente vê, né, pela questão, às vezes, religiosa, pela questão moral, o tempo todo um discurso de que a família é a base de tudo. Então, eu vou trazer uma confusão aí, né, para a nossa discussão, não no sentido de diminuir a importância da família, mas de pontuar que a família não é a base de tudo para todo mundo. Isso é muito importante, tá? Ou seja, os recursos, o apoio social que todos vão conseguir construir nessa hora, seja com a família, seja com os amigos, seja com um colega, esse tipo de recurso, ele é muito importante. Porque se tem uma coisa que faz uma função terapêutica, né, Renato? Aí eu não estou falando de terapia, eu estou falando de função terapêutica, é falar, é conversar, né? Então, muitas vezes, e eu vou te dar um exemplo, não é o nosso assunto, mas, por exemplo, adolescentes que estão dentro dos seus quartos, né, agora isolados, mas eles já estavam dentro dos seus quartos isolados. Para eles, a quarentena não mudou muita coisa, né? Então, assim, só trazendo essa reflexão e até aproveitando, puxando também uma sardinha para a questão do idoso, porque se a gente for pensar, com a idade, a gente vai tendo uma diminuição na rede de relações. Isso é um natural, né? E a gente fala sempre com os idosos. Você tem que sair, você tem que ir na festa do Clube da Maturidade, você tem que viajar, né? Você tem que fazer isso. De repente, você vira para o idoso e fala assim, fica em casa.
Então, olha a falta de lógica, né? Completamente diferente. Então, é mais uma situação e eu acho que a gente precisa atentar para essa questão dos idosos, Gustavo, porque o idoso no Brasil, ele já tem uma perspectiva estigmatizada de inutilidade, de não ser produtivo numa sociedade capitalista, né? Então, nós temos que dar oportunidade dos idosos falarem, se posicionar, porque fica essa história, né? Grupo de risco é o idoso, né? Inclusive na nossa cidade a gente tem visto muito isso e acho que é algo que me preocupa, até porque é um público, né, que costuma não buscar ajuda da rede de saúde mental. Eu imagino. Renato, eu queria te fazer uma pergunta a respeito sobre esse contexto que nós estamos conversando, mas atenção à população vulnerável em saúde mental para a população vulnerável. Eu gostaria de verdade que a gente só atentasse um pouquinho com relação ao tempo para que outras questões possam ser discutidas também. Mas professor Márcio Atin disse na live anterior um espetáculo, uma aula muito parecida com a aula que vocês estão nos dando aqui hoje, né? Que o coronavírus ele não era democrático. Não era democrático, porque havia havia um grupo, né, que está absolutamente preparado para o combate, para a prevenção, para o tratamento ao coronavírus. É lógico que no momento eu não vou falar, não, eu não concordo, tá, eu tenho uma outra premissa, mas vamos olhar por um outro prisma. Para mim, o coronavírus é extremamente democrático. Somos nós, seres humanos, que fazemos as distinções. Coronavírus é o mesmo para todo mundo. Só que um tem acesso a UTI móvel, o outro não tem acesso a um respirador. Então, somos nós que fazemos essa distinção. Dei aqui o meu pitaco, e aí eu pergunto, e essa população vulnerável que mal consegue ter acesso ao sistema de saúde, ainda que falho, como é que a gente trata disso? Eu acho uma pergunta pertinente, né? É difícil de você explorá-la, mas eu vou falar, não vou fugir disso, vou dar a minha opinião, né? Eu acho que eu entendo o que o Márcio quis dizer, inclusive é outro, né, amigo, mandar um abraço para ele, fabuloso, sou fã dele. Gente finíssima. Gente finíssima, né? Eu acho que o que ele está apontando para a gente, né, é um fato que eu me sinto estar privilegiado de falar que eu consigo fazer um distanciamento social. Eu estou na minha casa, estou com meus 2 filhos aqui agora, né? Vou fazer uma janta aqui na sexta-feira, estou fazendo uma live aqui pelo meu telefone, computador, televisão. Eu posso fazer distanciamento. Isso não é premissa, isso não é possível que todos façam. Então eu sei que é um tema duro de se falar. Né? Assim, a maioria de nós somos privilegiados por dar conta. É difícil para eu falar para uma família que são 10 e vivem num cômodo, falar para eles para fazer distanciamento social. Porque vão ficar 10 num cômodo só, entende? Então, eu acho que é disso que ele está querendo falar, né? Que o vírus, ele é democrático, ele não escolhe ninguém. É rico, é pobre, mas a maneira que a gente tem, o recurso que a gente tem para se proteger, aí sim, ele coloca as pessoas num balaio diferente, não é democrático, né? Então, é de fato delicado, é de fato difícil, é uma leitura mais social dessa pandemia, né? E só complementando, né, Renato? Acho que perfeito. É só a gente olhar aí, por exemplo, essas lives, né, que tem acontecido dos famosos, né? E o tempo todo, aquelas casas imensas, mansões. Como é diferente, como deve ser diferente fazer isolamento social num caso desse e morando numa condição desprivilegiada, né? Eu acho que foi isso que meu amigo Márcio quis dizer. E outra coisa... São as desigualdades sociais. Isso, Bel. Porque eu ia falar o seguinte, uma coisa é fato, sabe? Na minha opinião, essa pandemia ela vai passar, como outras epidemias já passaram, né? Mas a gente vai ter que... E vai passar, mas a gente vai ter que ressignificar esse mundo. Né? Claro. Só para tocar, nós estamos falando de saúde mental hoje, mas vou deixar aqui a minha sementinha, né, de problematizar. Eu nunca vi tanta gente famosa elogiando o SUS. Né? Agora todo mundo que passa por lá faz um elogio ao SUS, né? Pessoal, nossa próxima live é uma defesa do SUS. Né? Nossa próxima live é uma defesa do SUS.
Perdão, Renato, continue, por favor. Não, é isso. Era só para dizer que, assim, nós tínhamos um contexto anterior de desprivilegiar, claro, que profissionais de saúde que estão escutando, médicos, enfermeiros. Eu não estou querendo dizer que o nosso mundo era maravilhoso, não. E nem que o SUS seja maravilhoso. O SUS tem uma série de falhas de execução, mas enquanto projeto ele é formidável. Vem pessoas do mundo inteiro conhecê-lo. Ele é o melhor do mundo. Ele é o melhor do mundo, né? Ele é o melhor do mundo. O SUS atende o Roberto Irineu e atende a pessoa de situação de vulnerabilidade. Não se tem isso no mundo. Não se tem isso no mundo. Nos Estados Unidos, as pessoas estão indo ao hospital para fazer um teste de coronavírus e estão saindo de lá com uma conta de $7 mil. Não existe saúde pública no país em que se diz que tudo dá certo. É a American Way of Life. Pois não, Isabel, perdão. Não, assim, Gustavo, eu fico querendo falar uma coisa que a gente tem escutado muito, que é o pedido, né? Assim, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos sobreviver a essa situação, nós vamos ser resilientes. Primeiramente, assim, eu gostaria de falar que para a gente dar conta disso, dessa reinvenção, a gente precisa primeiro entender, né, conversar com a gente mesmo e, se for, obviamente, necessário, com a ajuda de um profissional, para entender o que está acontecendo. Isso é fundamental. E a resiliência, inclusive, ela é um fator que ela é construído, a resiliência é construída socialmente. Não é uma coisa que você nasce resiliente, né? Para quem não sabe o conceito, a resiliência tem a ver com essa capacidade de lidar com as adversidades, com as crises, com as dificuldades, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Bem, eu tenho que me reinventar? Sim, mas eu preciso primeiro falar sobre o que eu estou sentindo, eu preciso dar sentido ao que eu estou sentindo, para que eu dê conta de fazer um passo à frente, que é inventar um mundo novo, uma vida nova, uma coisa nova. Perfeito, perfeito. Ô, Gustavo, deixa eu só usar 30 segundinhos para falar de algo que você acabou de perguntar, eu acabei não falando, e talvez... Tá mais, porque nós estamos perto de terminar. Tá bom. Não, quem mandou você chamar 2 psicólogos para falar? É um problema, viu? Adoram falar. Com o advogado entrão, minha esposa, toda vez que eu dou uma opinião no trabalho dela, ela fala assim, você formou em quê? A gente gosta de falar, né? Eu tô lá dando diagnóstico. Porque você falou, né, dessas patologias que estão mais vulneráveis, às vezes tem alguém que está nos ouvindo, que está sentindo, inclusive. Só para lembrar também, quem está ouvindo, fala disso, saúde mental, é como se fosse sempre do vizinho, do outro, não, somos nós. Nós sentimos essas coisas, né? Eu me vejo muitas vezes ansioso, aflito, com medo, e a gente tem que buscar a nossa rede de ajuda. Eu ia falar que algumas patologias me preocupam um pouco mais nesse momento. Né? Paciente que tem uma predisposição para TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo. Esse momento de falar o tempo inteiro em higiene, usar álcool, isso é um gatilho por uma predisposição importante, né? Os transtornos de ansiedade, de um modo geral, estão mais vulneráveis. Pacientes que têm uma característica de hipocondria, né? Da preocupação com sintomas, que está ligado também à ansiedade, se medicar, eu vou ter esse pensamento. Os quadros de transtorno de humor, né? Os quadros depressivos, os quadros maníacos também, que é de euforia, né? E essas pessoas, elas estão mais vulneráveis, sim, nesse momento. Essa situação toda são gatilhos para isso trazer situações mais intensas. Então, que essas pessoas estejam atentas com aquilo que elas vivenciam. Se elas já tiveram quadros assim, fiquem atentos, busquem, né, ajuda, busquem a rede que tem ativa aí, né, busquem a rede de saúde, o psicólogo, o terapeuta, centros de acolhimento, né, os centros de atendimento também aqui da rede de saúde mental da nossa cidade, as terapias que acontecem, né, virtualmente, os terapeutas... que podem estar atuando agora em algumas modalidades também de forma presencial, né? Busque ajuda. O professor Márcio Atin está com a gente, está vibrando aqui com as nossas discussões. Um abração, professor. Obrigado pela sua audiência, nossa audiência qualificada. Eu quero mandar um abração para a Beth França, minha querida colega advogada, mestra. A Lília Vieira está conosco, a Mônica Melo, a Ellen Ramos está conosco,
A Marise Pimenta de Figueiredo. Obrigado, Marise, pela sua atenção conosco. Vou até acenar para você aqui. A Caroline Araújo é minha colega advogada. Um abraço, Caroline, muito obrigado. A Karina Santos está dizendo que tá ouvindo ótimas explanações, bem esclarecedoras. A Ângela Pego está conosco. Obrigado, Ângela. Vou assinar para você aqui. Quem mais aqui? O Ilmar Moura. Obrigado, Ilmar. Um abraço. Luiz Carlos Santos está conosco. Maria Aparecida Camargo está conosco. Quem mais aqui? Felipe Alisson. Gabriela Correia. Gabriela Correia é parente, doutor? Minha irmã. Ô, Gabriela. Obrigado. Lá de Salvador, viu? Salvador, ótimo. Bahia. Gabriela, acompanhe as nossas outras lives também, viu? Olha, o Nilton Mário Miranda está conosco. Nilton, um abraço para você, cara. Deixa eu ver aqui, a Rosange Correia também é parente? É a mãe. Isabel conhece a família toda. Olha só, meu Deus, um abraço para a senhora, viu? Aline, minha esposa, um beijo, já tô chegando. Quem mais? Patrícia Correia? É tia, nossa, mãe. Tia. Obrigado, tia. O Aderlândia está conosco. O Sérgio está conosco. O Tadeu Rocha. Já falei do André. O Reinaldo manda um recado aqui que a doutora Beatriz, a nossa presidente, ela está vendo a live pela conta do maridão, do Reinaldo. Obrigado, viu? Beatriz e Reinaldo. Muita gratidão. A Flávia Almeida está com a gente. Ciderlane está com a gente. Um abraço. Guilherme Fernandes. Olha o Márcio aqui de novo. A Gal está conosco. O Alan Gabriel. Alan Gabriel é meu colega, operador do direito e meu sobrinho emprestado. Bacana. Isabel, rapidamente, para a gente passar por um bate-bola e encerrar com o pessoal. Eu fiz até um comentário em off a respeito dessa nova pressão que nós estamos passando atualmente, que é a pressão por produtividade na quarentena. Sim. Como se a gente tivesse que replicar dentro de casa as nossas condições de trabalho e entregarmos resultados iguais ou até melhores do que numa situação normal. Principalmente agora que todo mundo está falando que com a mudança do mundo, né, nós vamos trabalhar dentro de casa mesmo, remotamente. Até onde essa pressão é boa, ou ela é boa de qualquer jeito, ou ela tem seus aspectos ruins? Olha, eu acho que assim, se for uma pressão positiva, no sentido de não nos deixar totalmente paralisados, é algo importante. Mas a gente sabe, Gustavo, que essa produtividade exacerbada, ela pode ser um fator até de negação. Claro. Como uma espécie assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer curso. E é aquilo que eu disse antes, é muito importante que a gente consiga suportar esse vazio. Suportar a falta, né? A falta, muitas vezes, de ir à rua, de nos relacionar presencialmente. E, às vezes, esse excesso para o trabalho, de ser produtivo, é justamente uma forma de falsear essa realidade, né? E eu acho, inclusive, importante também dizer, eu acho que daria pano para manga, a gente não tem muito tempo, mas esse excesso de produtividade nas mulheres. Né? Eu estou falando, inclusive, de mim. Né? Eu acho que é algo que a gente precisa discutir, porque as famílias, nesse novo panorama, precisam conversar sobre as funções de dentro de casa, a divisão das tarefas, porque isso deixa, inclusive, a participação das crianças nesse processo. Isso pode contribuir para uma estabilidade da família. Ok? Ok. Olha, Renata e Isabel, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro. Infelizmente, eu tenho aqui algumas questões que eu havia feito, anotações que a gente poderia estar conversando a respeito. Olha, quem sabe a gente pode conversar sobre um outro momento, não é verdade? Tem alguns temas aí. Eu queria falar de relacionamento marido e mulher, dos namorados, né? Imagina aquele cara que queria ficar com a menininha que foi lá no Trafiche, que foi lá no pub, e aí, no outro dia, pandemia, distanciamento social,
vai ficar só no virtual. Vai ficar só no virtual. E tem aquela questão também, né? O marido sai para trabalhar, praticamente não se encontra com a esposa, e agora tá tendo que todo mundo ficar dentro de casa, um olhando para a cara do outro. Eu tô adorando, eu tô falando isso nas 4. Eu tô adorando, eu tô tendo experiências impressionantes. Mas olha. O que é a vida? O que é a vida sem máscara, né? O que é a vida sem subterfúgios? A vida literal, né? É verdade. Você põe a máscara para ir à rua e tira a máscara em casa, né? É verdade. Nietzsche falava disso, inclusive. Nós fizemos em encontros anteriores um bate-bola com os nossos convidados. E eu gostaria de repetir isso com vocês. É possível? Vamos fazer? Bora. Uai, pode começar, Renato. Conversa com o Renato. Uma, duas palavras, ou escolhe uma alternativa. Eu não sei se o Renato nasceu em Teoflotone ou é radicado aqui em Teoflotone. Eu sou de BH, mas eu tenho 15 anos que eu moro aqui. Já me sinto teoflotonense, já me permito falar mal de Teoflotone como se eu fosse daqui. Minha pergunta é essa, Renato. Teoflotone para você? Hoje, minha casa, meu lar, né, me inspira Teoflotone. Eu vim para cá e demorei a me adaptar. Hoje eu teria oportunidade de voltar para Belo Horizonte, mas não me vejo voltando para lá. Teoflotone hoje está no meu coração. Que bacana. E aí, Isabel? E nossa tchó-tchó? Teoflotone para mim é minha vida. Meus amigos, minha família, as pessoas que eu amo, e é óbvio, né? Fora de Teoflotone também a gente tem essas pessoas. É lógico. E a psicologia para vocês? Outra... Vai, Bel. Olha, a psicologia para mim é minha realização diária. Eu acho que quem nos assistiu sabe que tanto eu quanto o Renato somos apaixonados pela nossa profissão. Então, acho que a psicologia... eu costumo dizer para os meus alunos que para ser psicólogo tem que gostar de gente, tem que gostar de ser humano. Então, eu acho que a psicologia, para mim, é isso, né? Esse amor que eu tenho de estar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas. Supera aí, Renato. Difícil, né? Mas eu acho muito bem dito, assim, é quase só corroborar mesmo, assinar. Eu tenho uma relação de muito amor com a psicologia, de uma questão visceral para mim, sabe? Eu respiro a psicologia, trabalhando às vezes em jornada tripla, de manhã, de tarde, dando aula à noite, e é uma das poucas coisas que eu consigo falar que me representa, sabe? Eu faço com muito amor a psicologia. E a sala de aula? Eu tô sentindo falta da minha sala de aula presencial. A sala de aula é uma troca, né? Eu acho que... Você nem falou que era para eu começar, Gustavo, mas assim, não sei se era eu ou o Renato, mas a sala de aula para mim representa isso. Troca de conhecimento, de afeto, de experiência, é isso. É muito nessa linha, eu também trato como um lugar de encontro. Né, assim, a sala de aula é incrível, assim, como só quem tem essa vivência, né, que inclusive se expõe, eu admiro muito, passei a admirar ainda mais, né, professores, porque a gente vira vidraça, vai para frente de uma turma, se expor, falar do nosso conhecimento, sabe? Então, eu acho, mas é muito gratificante a troca que existe, o encontro que existe na grande maioria, né, do tempo. E o que seria um dia perfeito para vocês? Um dia perfeito de uma maneira geral e um dia perfeito na pandemia, em todas essas contingências. Olha, eu vou brincar primeiro, porque eu não falei nada desde que começou essa live, eu não fiz nenhuma menção à sua camisa. O dia perfeito para mim, ele não deveria ter acontecido. Brincadeira. Eu como um grande cruzeirense que passei em silêncio toda essa live sem falar da sua camisa do Atlético. Mas eu não vou entrar nesse momento, não. Brincadeira, foi só para descontrair. Eu acho que nesse momento não tem como pensar num dia perfeito que seja superar, né, esse momento, mas não a qualquer preço,
sabe, Gustavo, de verdade. Clichês à parte. Eu sei que isso é um pensamento, né, da grande maioria, mas eu me inspiro, eu desejo, já que é para pensar não no real, mas pensar no ideal, que é essa coisa quase utópica, que a gente conseguisse passar por esse momento, que essa pandemia fosse superada, mas que a nossa sociedade pudesse aprender muito com esse momento, sabe? Que a gente pudesse crescer na nossa perspectiva moral, humana. Então, eu acho que pensar, como você está dizendo, nos dando a chance de sonhar num dia ideal, esse dia ideal é superar isso, mas caminhando para uma evolução, sabe, das pessoas, dos encontros, pensando um pouco mais coletivamente, conseguindo ser mais empático, sabe, colocar no lugar do outro, pensar nas relações como algo para puxar, né, o outro para cima. Então, se eu posso, né, sonhar, seria isso. Já que Renato brincou, eu vou falar 2 dias perfeitos, em vez de um só. O dia perfeito, primeiro, foi o dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores no ano passado. Agora, o segundo momento perfeito, acho que tem a ver com essa questão que eu disse, né, do contato com as pessoas. Embora a gente esteja muito nesse momento da dificuldade, né, eu acho que o dia perfeito é o dia quando tudo isso acabar e a gente realmente tenha aprendido com isso. Esse é o meu desejo de um dia perfeito. Tem super a ver com o que o Renato falou. E vocês curtem cinema? Vocês gostam de cinema? Eu sou um apaixonado por cinema. E eu também sou um apaixonado por cinema. Nossa! Adoro. Eu gosto, mas eu acho que Renato tem mais propriedade para falar disso. Mas vocês vão sugerir para os nossos ouvintes cada um filme. Um só? Poxa, eu posso fazer uma lista de filmes que eu amo. Mas vou pensar. Dois. Então sugere 2, Renato. Vou sugerir 2, então. Depois você manda que eu acho. Eu vou colocar vou colocar lá na descrição do vídeo. Tá. Um filme que eu acho maravilhoso. Ele se chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Que é um filme francês. Pois é, uma personagem que adora sonhar, né? Eu acho que são tempos difíceis para os sonhadores, diz ela, né? Mas ela adora sonhar, adora construir valores, né? Intervir, trazer amenidades de felicidade para a vida dos outros. Então, o Fabuloso Destino de Amélie Poulain me toca profundamente. E tem um outro filme que chama Um Sonho de Liberdade, já que a gente está falando de superação, que é um outro filme mais antigo, mas um filme maravilhoso também. Ficam 2 sugestões. E Tim Morgan Freeman. Exatamente. Perfeito. Amélie Poulain, engraçadinha, aquele chanelzinho dela em cima Exatamente, né? Muito bacana, né? Muito legal. Supera aí, Isabel. Impossível. Renato sabe disso. Toda vez que eu vou ver um filme, eu mando mensagem para ele no grupo, para ele e Bebeto me indicarem, porque, assim, eu sou para lembrar o nome dos filmes, né, Bel? Agora, assim, eu vou fazer o seguinte, assim, eu vou sugerir um filme que, na realidade, ele tem muito a ver com um momento que nós que é um marco que nós temos aí na semana que vem, no dia 18, que é um filme que eu passo muito para os meus alunos, que é o Bicho de 7 Cabeças. É um filme nacional, com Rodrigo Santoro, que ele fala sobre a história da reforma psiquiátrica. Então, acho que, assim, é maravilhoso. E tem muito a ver com esse momento mesmo da gente permitir que o sofrimento psíquico circule entre a gente, né? E principalmente as pessoas com sofrimento mental severo, maior. Bacana. Chama o maridão depois para aprender a gostar de cinema bastante assim e assiste Cinema Paradiso. Sensacional. Ele ama. Ele ama, eu aqui não gosto. O dia que eu assisti clássico, Cinema, né? Paradiso. Chamei minha esposa para assistir Cinema Paradiso, aí quando foi lá no final, assim, eu já tava meio encolhidinha, ela me olhando, e eu meio que, né, porque eu assisto filme dessa forma, e ela não entendeu nada do que eu tava daquela forma, mas é um filme... Eu lembrei agora, Gustavo, de um filme, não sei se você já viu, Os Intocáveis, que Sim. Tem aquele... É muito legal, principalmente para os profissionais aí da área da saúde, né? É um filme que... Aquele senhor que sofre um acidente, fica paraplégico e aí ele precisa de um cuidador.
Muito bom. Maravilhoso esse filme. Esse filme ficou muito famoso na versão francesa, mas originalmente ele é argentino, e a versão argentina é maravilhosa. Quem assistiu Diários de Motocicleta, que é o filme da juventude do Che Guevara, sensacional. Quem faz o Alberto Granado é o cuidador do empresário lá que tá. Dos Intocáveis. Do Intocáveis, exatamente. E o Che Guevara é o Gael Garcia Bernal. Gael Garcia Bernal, que é sensacional. É uma sumidade como ator. Perfeito. Inclusive. Meu Deus do céu. Tem que fazer uma live só sobre cinema. Vamos falar. Nós vamos combinar uma live de cinema, viu? Tá. Essa aí eu não vou participar. É muito boa. Aqui. Eu queria indicar um livro que eu tô lendo. Não sei se Cris ainda tá ao vivo aí. Ela tá conosco. Sim. É um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A Ana Cláudia, ela é médica, se não me engano, doutora em psicologia, e ela é especialista em cuidados paliativos, e é uma pessoa que tem se dedicado, né, na vida para discutir as questões que envolvem o luto, a morte, e, consequentemente, ensinando a gente um pouco mais sobre a vida. Muito bom. Ela tem palestras maravilhosas. Rapidinho, bem rapidinho, uma mensagem final de cada um de vocês, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Uma mensagem? Pode começar, Isabel. Pode começar. Eu acho que não. Pode, começa, Renato. Não, você. Não, eu achei que ele tinha falado pode começar, fiquei com medo de estar... Não, mas é você. Minha mensagem tá aqui na minha camisa, ó. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, que a gente... Né, que nós possamos cuidar uns dos outros, né, assim, nesse momento. Acho que é um momento, sim, de aprendizado, mas também de dificuldade, né, de falta. É hora da gente aprender, né, ou retomar alguns valores, né, para que a gente... Infelizmente, pessoal, e falando muito sério, infelizmente... claro, não tem bola de cristal não, mas a perspectiva é de que essa pandemia ela não vai acabar agora, né? A gente vai ter que ainda suportar algum tempo. Então não é só estratégias para lidar com isso. A gente precisa aprender a viver nesse momento, sabe? Então a gente precisa encontrar uma forma de conseguir tocar assim, a vida, se protegendo. Mas é muito importante, esse é o desejo, que a gente aprenda de novo, o resgate, né? Resgate a perspectiva de cuidar, né, uns dos outros. A gente vive um momento de muita polarização, de muito ataque, né? Eu queria também ter falado sobre a questão da mídia, da hiperinformação. Se afaste um pouco dessas coisas, né? Tente buscar atividades mais lúdicas, mais prazerosas, contato com as pessoas, né? Resgatem isso, sejam empáticos, né? Isso também traz, até fisiologicamente, né? Libera lá endorfinas quando a gente faz o bem para outra pessoa, né? Então procure cuidar uns dos outros. É isso, e muito obrigado pela oportunidade. Então, beleza. Pegando carona aí nessa questão do cuidado, eu vou citar o Leonardo Boff, né, que ele vai dizer que cuidado é muito mais do que zelo. É um desvelo, é uma atitude de responsabilidade com o outro, né? E eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento. Cuidarmos de nós mesmos, mas nos dispor também ao outro. É isso aí. Que ótimo. Gente, é isso aí. Essa noite nós estivemos com a doutora Isabel Correia, com o doutor Renato Faria, psicólogos dos mais importantes da nossa região, dos mais requisitados, e debatemos os cuidados que devemos ter com a nossa saúde mental nestes tempos de isolamento social, de quarentena, de distanciamento. Eu quero, mais uma vez, dizer meu muito obrigado aos nossos convidados, Isabel, Renato. Que prazer, que construção de conhecimento nós tivemos hoje, produzido por vocês. E eu espero que tenha sido bacana para vocês também terem participado da nossa live. Essa live, pessoal, ela estará disponível aqui no Facebook, normalmente. Ela vai ficar no meu perfil e também vai estar no meu canal do YouTube.
É só procurar Gustavo Saboia de Castro. Vai aparecer um rapaz dançando lá? Não é ele, é logo depois. Agradecer mais uma vez meu escritório, agradecer meu querido amigo Dr. Delmo Simini, o Dr. Ivan Cardoso, que me permite usar a estrutura do escritório para fazer essas lives. E agradecer muito a 28ª subseção da OAB, através da nossa presidente, a Beatriz Neves. Eu quero convidar vocês para assistir às nossas próximas lives, especialmente a próxima live. Eu estou negociando aí com a doutora Vânia Almeida, especialista em saúde da família, especialista em saúde pública, e nós vamos fazer uma defesa do SUS. O SUS precisa ser defendido. Maravilhosa, muito bacana, ótima escolha, viu? Muito legal. Vai acontecer. A doutora Vânia é massa. Que ótimo, vai acontecer aqui mesmo, neste perfil. Vou convidar a Isabel e o Renato para dar um tchauzinho para o pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Beleza, um abraço para todos, muito boa noite. Eu vou desconectar, vocês ficam aí, por favor. Tchau, tchau, gente. Até mais, tchau. Tchau, tchau, até mais.